Agora acompanhem comigo a resolução dessa questão. Caiu no Enem, uma questão bem legal que vocês têm que cuidar aqui os conceitos. Olha só o que ela está dizendo, tá? A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts ele quer que tu compare, né? Então vamos ler a questão. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada como linear entre a quantidade de luz e o consumo. A luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é lumen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumen, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 3.000 lumens. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts Beleza. Então, primeiro vamos tentar entender o que é essa tal eficiência, tá, gente? Vamos pensar em futebol, tá? Vamos pensar em futebol. Eu vou chamar a eficiência com esse E aqui, ó. Então não precisa copiar isso aqui que eu vou colocar assim, né? Quer ver como vocês já sabem qual é a ideia de eficiência? Vamos resumir as coisas aqui. Gente, vamos supor que eu dou 4 chutes a gol, certo? E desses 4 chutes que eu chutei, eu fiz os 4 gols. Ou seja, qual foi a minha eficiência? Pode até tratar como rendimento nesse contexto que não dá nada. Tu concorda que se eu dei 4 chutes e eu fiz 4 gols, meu rendimento, minha eficiência é 100%. Ou seja, a gente sempre vai fazer assim, ó, que é o útil dividido pelo total, né? Nesse contexto. Então, ó, repara, útil, 4 gols, total, 4 chutes. 4 por 4 dá 1. Beleza. Agora vamos supor que eu peguei e eu dei 4 chutes e desses 4 chutes eu fiz 2 gols. Ou seja, né, a minha eficiência, que o útil é gols, vai ser igual a 0,5, que é 50%. Beleza. Agora, vamos tentar entender uma coisa bem legal que eu trouxe para cá. Vamos supor que a minha eficiência é 50%, tá? E eu tenho o desejo de fazer 6 gols. Quantos chutes eu tenho que fazer? Bom, o que a gente tem que entender? Essa razão útil por total tem que permanecer a mesma. Só que eu quero fazer 6 gols. Se a cada 4 chutes eu faço 2 gols, se eu der 8 chutes, eu faço 4 gols. Se eu der 12 chutes, eu faço 6 gols, porque a cada 4 eu faço 2. Essa proporção se mantém linear. Entendem o que eu estou dizendo? Porque esse argumento eu vou usar aqui. Quer ver uma coisa? Vamos tentar entender qual é a ideia de eficiência nesse contexto, tá? A eficiência, agora eu volto para a questão, tá, gente? A eficiência nesse contexto também não deixa de ser o útil dividido pelo total, né? A gente tem que tentar entender isso aqui. Só que, claro, esse útil que a gente vai dizer, ele falou que são os lumens, né? Então eu vou colocar aqui como sendo luz, que é a luz que a minha lâmpada manda. E o total, né, gente, vai ser os watts. Porque o que são os watts? Os watts são os joules por segundo que a lâmpada consome para funcionar. Então a gente vai dizer que vai ser basicamente isso aqui, ó, luz dividido por watts, tá? E aí eu vou, digamos assim, eu vou ignorar um pouquinho a unidade, porque eu estou basicamente resolvendo a questão. Então vamos tentar entender qual é a ideia dessa lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente que o enunciado me trouxe, ele falou exatamente isso que eu deixei escrito. Que para uma lâmpada de 40 watts de potência, ela produz 600 lumens, ou seja, 600 de luz. Então vamos calcular a eficiência dessa lâmpada aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, tá? Ó, vai ser útil por total, que vai ser luz, né? Então vou colocar 600. E aqui o total vai ser o 40, né, gente? 40. Então, corta, concordam comigo? E aí eu vou ter 60 dividido por 4, que vai dar 15. Então vamos com bastante calma, isso aqui vai ser a nossa eficiência. Vamos só trabalhar com os números, 15, tá? Agora vamos ver qual seria a eficiência da lâmpada dita fluorescente, né? A lâmpada fluorescente, que é essa lâmpada aqui, que a gente já sabe que ela é melhor, né? Mas vamos tentar entender qual é a grande ideia. A eficiência dela vai ser igual ao quê? Mesma coisa. Vai ser a luz dividido pelos watts. Então vai ser 3.000 dividido por 40, né? Aí repara que eu vou cortar
isso aqui, né? E aí, ó, repara que a gente até pode pensar de um jeito mais fácil, né, gente? Esse rendimento aqui, repara, para 40 watts, ele me produz 600 de luz. E esse cara, para 40 watts, ele me produz 3.000 de luz. Tu consegue ver que 5 vezes 6 dá 30. Então esse rendimento vai ser 5 vezes maior que esse, não esse rendimento, na eficiência. Então na realidade vai ser isso aqui vezes 5, né, gente? Então isso aqui vai dar 75, né? Conseguem ver? Ou seja, agora vem a parte mais legal da questão. Ele falou que essa eficiência, esses lumens e essa potência e tal, eles são organizados de uma maneira linear. O que significa dizer isso? Que isso aqui vai se comportar do mesmo exemplo dos chutes a gol que eu te falei. Ou seja, uma coisa é fato. Eficiência é essa razão de útil por total. Qual é a eficiência que é maior? A eficiência que é maior é da fluorescente. Não importa o quanto de luz que tu dá, ela sempre vai ter uma eficiência maior por causa que ele diz que é linear. Então, quando a questão vem, a eficiência de uma lâmpada de 40 watts é, essa lâmpada que ele está falando é incandescente. Eu já sei que tem que ser menor, inclusive 5 vezes menor. Então vamos trabalhar com as alternativas, ó. Maior, tira A fora, B tira fora, tira E. Então ficamos ou com a C ou com a D, entenderam? Porque essa proporção vai ser linear, que nem a história do jogo aqui que eu falei. Beleza, então vamos testar as alternativas. A alternativa C começa legal, ele fala assim, ó, ela vai ser menor que uma lâmpada fluorescente de 8 watts e produz a mesma quantidade de luz. Bom, vamos pensar. Uma lâmpada de 40 watts, incandescente, produz 600 lumens de luz. Concordam? Agora vamos ver quanto que uma lâmpada fluorescente, né, com 8 watts de potência, vai produzir de luz. É isso que a gente tem que entender, né? Então, como ele disse que é uma relação linear, vamos ver. Olha só, a lâmpada fluorescente acontece o seguinte, ó. Se é 40 watts, ela produz 3.000 lumens. Conseguem ver? Só que 40 dividido por 5 é 8. Então, olha só. Se 40 watts, prestem atenção, se 40 watts ela produz 3.000 lumen de luz, 8 watts, porque essa proporção tem que ser linear, que é 5 vezes menos, significa dizer que vai produzir 5 vezes menos de luz, mas repara que continua sendo a mesma eficiência, né? Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, ou seja, vai ser 600 lumens. Então a C está errada, porque olha só, tem menor eficiência, tá certo, e produz a mesma quantidade de luz. Perdão, produz a mesma quantidade de luz. Tá certo essa, né? Tá certo essa. Que 40 watts produz a mesma quantidade de luz. Então já ficamos com a C de sabonete, ó. Porque olha só que louco, né, gente? Porque que interessante a gente trocar as lâmpadas incandescentes para as fluorescentes. Olha só, a lâmpada fluorescente, nesse problema, ela consome 5 vezes menos energia que a incandescente e produz a mesma quantidade de luz. Que louco isso, né? Ficamos com a alternativa C de sabonete. Mas já que estamos aqui, vamos ver por que a D está errada, né? Vamos ver por que a D está errada. A D ele fala assim, ó, menor que uma lâmpada fluorescente de 40 watts, pois consome maior quantidade de energia. Não, né? Se é uma lâmpada fluorescente de 40 watts, eles consomem a mesma unidade de energia. Porque lembra que os watts é o seguinte, é o quanto de joules por segundo que a lâmpada consome para operar. Por isso que ficamos com a alternativa C, né? Então, o consumo de energia é o mesmo, né? Mas o retorno vai ser diferente. Então deixa eu sair da frente, se tirarem um print, ficamos com a resposta C de sabão. Tranquilo, pessoal? De boas?